cada vez parece que o povo lê menos, né? Eu acho que tem muita gente lendo coisas erradas também. Tem essa também. Hoje tem muita informação, então hoje você tem acesso a muita coisa na internet e talvez isso tenha confundido um pouco as pessoas. Mas como eu sou uma entusiasta da liberdade, eu acho que tem que ter tudo disponível para as pessoas, com os limites aceitáveis da lei, assim, de não cometer um crime, né? É claro. Essas coisas, mas no geral você tem que ter liberdade para poder ver coisas erradas também e assim formar o teu senso crítico. Porque eu lembro de quando era criança, acesso à informação era o jornal, chegava na porta da sua casa e era o Jornal Nacional e era isso, a gente acreditava naquilo. Eu ia fazer pesquisa na Barça. Você lembra disso? Lembro. Tipo, ir na biblioteca da escola, porque você não tinha Barça, porque era caro. Era muito caro aquele negócio. Era Meus pais muito não caro. tinham. Era ou na biblioteca ou algum amigo que tinha, né? Não, então, isso já é um benefício claro do capitalismo logo de cara, quando você pensa nessa evolução. Isso só democratização da cultura, da cultura, da informação. Então, quando você pega a diferença dos acessos que você tinha de facilidades, as pessoas não têm muita noção, às vezes, do que é geração de riqueza. E geração de riqueza é isso, é criação de facilidades. É você conseguir massificar coisas que antes eram só para um grupo muito limitado de pessoas. Então, se hoje a gente tem ar-condicionado, por exemplo, acesso à informação, à internet. Então, você cria lá o seu canal do Instagram, começa a falar suas groselhas que você quiser. E as pessoas que gostarem de você vão te seguir, você pode monetizar isso, você pode ter um patrocínio, você pode... Então, isso são benefícios diretos desse sistema capitalista, só que as pessoas acham que capitalismo é o que tem no Brasil, que é o capitalismo de Estado, que é o corporativismo, que é uma iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado. Mas o capitalismo, de fato, é o capitalismo de livre mercado, que é liberdade para você fazer todos os negócios que você quiser com as pessoas que você quiser, liberdade financeira, liberdade monetária, liberdade de investir em qualquer lugar, né? Fora do Brasil, dentro ou fora, fazer negócios com quem você quiser, o menor número possível de taxações, ou seja, deixar a sua vida fácil para você fazer aquilo que você quer. Aqui o Estado complica muito a nossa vida, né? Demais. Qual é o cálculo? Quantos meses a gente trabalha só para pagar o governo? Quase 6 meses, né? Dá 5 meses e uns quebradinhos ali. Isso não é um absurdo? Não é um absurdo. Assim em todo lugar. É um absurdo. E aí você vê como falta muito... 6 meses? Quase 6, é uns 5 meses então, e pouco. Tudo bem, que seja 5. Imagina, Lene, 5 meses a gente tá trabalhando só para pagar o governo. Depois a gente começa a ganhar, cara. Você vê que coisa, cara? Ele devolve e além de pra tudo, gente, você não recebe de volta, né? Não devolve pra gente nada, quase, né? Isso é importante porque a gente tá falando sobre informação, né? Então, uma coisa básica que poucas pessoas fazem, que é conta de matemática simples. Então, quando o Elon Musk comprou, ele disse que ia comprar o Twitter, agora parece que desistiu, porque está com muito bots, enfim. Mas era um deal de 44 bilhões de dólares. E aí a internet entrou em polvorosa, porque, meu Deus, ele poderia acabar com a fome do mundo 6 vezes. Inventaram esse número, não sei de onde saiu tiraram esse do furico, né? Vamos falar a verdade, e saíram falando como se fosse verdade. Teve até uma moça que foi num podcast, eu não sei qual, falando isso. Meu Deus, poderia ter acabado com a fome do mundo. Não é verdade. Quando você vê que só o governo brasileiro gastou esse ano, arrecadou esse ano mais de R$1 trilhão e não está nem perto de acabar com a fome, quando você vê que o governo dos Estados Unidos, no ano passado, gastou, não é arrecadou, gastou mais de 6 trilhões de dólares... Como que você acha que 44 bilhões, é só fazer uma continha, vai acabar com a fome? Ele até falou, me fala como eu acabo com a fome. Que eu vou lá e eu resolvo. Eu vou lá e resolvo. Exatamente. Então, não existe solução simples para problema complexo. E geralmente o que eles fazem, Vilela, é associar coisas que não são associáveis. Então, você pega um cara muito rico como é o Elon Musk, que tem um patrimônio lá de sei lá quantos bilhões, não lembro agora o número certo, mas é o homem hoje mais rico do mundo, e você associa isso com a pobreza de outros locais, como a pobreza da África, por exemplo, ou do sul da Ásia, ou mesmo dos países da América Latina. Mas não são coisas que estão ligadas. Ele não está mais rico porque esses países estão mais pobres. Na realidade, o que faz esses países pobres é essa baixa liberdade econômica, a falta dessas pessoas conseguirem ascender, corrupção, um governo muito grande, muita corrupção. Inflação. Um problema grave de economia agora na pandemia, todo mundo está sofrendo com inflação e esses países mais ainda. Então, a pobreza da Argentina, hoje tem 40% de gente na pobreza. Está quebrada, não está? Está quebrada, mas está fazendo as mesmas coisas que já foram feitas no passado e que, infelizmente, boa parte dos políticos
E até economistas, por isso que eu falo que não é porque a pessoa tem diploma que necessariamente ela está falando uma coisa que faz sentido. Por isso que é importante o senso crítico. E essas pessoas apoiam. Então, no começo da pandemia, quantos artistas falaram: ai, que bom ter um presidente na Argentina, como ele está fazendo coisa boa lá. E as coisas que ele fez, que já foram testadas no passado, tanto na Argentina quanto no Brasil, já deram errado. Então, você não precisa fazer de novo, achando que você vai ter resultados. Exemplo, que eles estão fazendo? Congelamento de preços foi feito. Aqui a gente já fez e foi um desastre, né? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Deixa eu revelar a idade do Vilela aqui. Quantos anos você tinha lá no Sarney? Ah, não vou lembrar, mas eu lembro muito bem. Você lembra dessa época? Fiscal do Sarney, né? No congelamento de preço. Lembra dos fiscais do mercado? Sarney, faltou carne, faltava ovo, faltava um monte de coisa. Por quê? Quando tabelava, eu falo, tá bom, então não vou vender, não vale a pena pra mim. Então, isso é um raciocínio lógico básico que você fez agora. Você não precisa ser economista, você simplesmente pensa na economia como um jogo de xadrez. Exato. Você movimentou uma peça. Pra você? Quer que não, desligue tá o ar? maravilhoso. Tá bom? Eu sou calorenta no geral. Então tá bom. E você movimenta uma peça e vai ter várias consequências a partir dela. Então, essa solução simples, bom, se tá caro, então a gente congela o preço. O que isso gera de incentivo para quem produz? É um incentivo oposto do que você quer. E aconteceu uma situação aqui na pandemia, que foi o preço do álcool em gel. Não sei se você lembra que subiu pra caramba. Exato. E aí, qual que era a solução que o pessoal queria? Que congelasse o preço, porque era um momento delicado, um momento difícil. Poxa, que absurdo, os preços estão subindo. E tinha gente se aproveitando mesmo, né? Comprando coisa pra caramba. Sempre existe, só que aquela coisa, o mercado ele se regula quando existe de fato um mercado livre. Quando não é um mercado livre, quando não existe isso, quando tem oligopólios, aí é uma outra situação. Mas quando existe um mercado, pelo menos relativamente livre, o maior possível, o mais possível, você consegue fazer essa autorregulação. E isso aconteceu com o álcool gel aqui. Então, houve uma subida grande da demanda, muito rápido por causa da pandemia. Certo. O preço subiu, porque tem menos gente produzindo, muita procura. Mas aí o que aconteceu? Os empresários, as pessoas que olham isso, os empresários, na realidade, eles servem para fazer essas decisões e tomada de risco em determinadas coisas. Ele olhou e falou: esse mercado é um mercado lucrativo, vou investir nisso aqui. Começaram a produzir o álcool em gel também. Esse aumento de oferta trouxe o preço mais para baixo. E não demorou muito. Naturalmente. Foi assim, tipo, nossa, depois de 2 anos, não, foi poucos meses. E não é porque ele já tinha voltado. Porque ele queria lucro, é uma coisa normal. Né?